A Carolina foi convidada para um churrasco na casa dos pais de Sofia, a sua melhor amiga e colega de turma. Quando chegou, verificou que só conhecia mais duas pessoas além da Sofia, o Fernando e a Bárbara. Os três estavam super divertidos a ler um livro de adivinhas e a tentar encontrar a solução. A Carolina ficou a observá-los assim mais no cantinho. Estava divertida e até conseguiu encontrar a solução de uma das adivinhas. Mas quando as pessoas que conhecia se separaram e foram integrar outros grupos maiores, ficou no seu canto. Falou com a mãe da Sofia durante um tempo e com mais uma vizinha que adorava falar do tempo e de assuntos mais superficiais. A Carolina praticamente só ouviu. Não se pode dizer que não gostou deste convívio, mas o barulho da música, as pessoas a conversar, o cheiro forte do churrasco, deixou a Carolina super cansada. Quando chegou a casa, estava exausta e sem energia. O termo introversão surgiu com Carl Jung. Foi descrito no seu livro Psychological Types, publicado em 1921. Para este autor, a base a partir da qual se desenvolve a nossa personalidade é a introversão e a extroversão. O trabalho de Jung influenciou o de muitos outros psicólogos, entre eles Eysenck, que defendia um modelo muito semelhante ao de Jung, mas conseguiu algo que fez com que o seu nome seja ainda hoje referido em muitas investigações científicas sobre personalidade. Criou vários estudos que mostraram que, efetivamente, parecem existir diferenças na sensibilidade do sistema nervoso central entre pessoas introvertidas e extrovertidas. As pessoas introvertidas parecem ser mais facilmente estimuladas, fazendo com que processem os estímulos de uma forma mais intensa, sendo muito mais reativos a estímulos, sobretudo aversivos. A introversão é um traço de personalidade descrito em muitas teorias e é normalmente expresso através de comportamentos como a pessoa ser mais solitária ou apreciar a solitude, ser reservada, introspectiva, centrar-se no próprio pensamento e reflexões, escolher interações com poucas pessoas ao mesmo tempo e pessoas que já conhece, preferir ambientes mais calmos, gostar de observar os outros, de conversas mais profundas, ouvir mais do que falar e evitar conflitos. Não é que a pessoa introvertida não aprecie o tempo que passa com os outros, mas as interações sociais tendem a deixá-los aborrecidos, cansados e sem energia, e para recuperar essa energia precisam de estar sozinhos. A introversão e a extroversão são opostos, extremos, e cada um de nós vai situar-se algures entre estes dois traços de personalidade. Mas e o que causa a introversão? No que respeita a traços de personalidade, e a introversão não é exceção, parece existir uma predisposição inata, ou seja, parece existir uma causa biológica e genética. No entanto, ela não é determinante, visto que as experiências de vida, as pessoas com quem lidamos, o nosso desenvolvimento pessoal e ambiente que nos rodeia vão influenciar os nossos traços de personalidade, inclusivamente a introversão. Por exemplo, uma pessoa introvertida pode conseguir desenvolver ao longo da vida boas competências sociais, exatamente porque foi exposta a muitas situações ao longo da vida. Para terminar, é importante abordarmos mais um aspecto. É comum pensarmos que ser introvertido ou introvertida é o mesmo que sermos tímidos, mas não é exatamente assim. A timidez é caracterizada sobretudo pelo medo de ser julgado pelos outros. A pessoa não gosta e evita mostrar-se porque tem medo do que vão pensar dela, medo de ser rejeitada, o que gera ansiedade e um grande desconforto nas interações sociais e faz com que ela possa evitar essas interações, mas sente necessidade de se integrar. Por outro lado, na introversão, a pessoa tende a preferir estar consigo, com o seu mundo interior. A pessoa introvertida não fica necessariamente ansiosa ao conviver com outras pessoas e pode até ser bastante confiante perante os outros. Ela apenas tem tendência para não procurar ou procurar menos interações com os outros. Mas não podemos esquecer que uma pessoa introvertida pode ser também uma pessoa tímida. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo.